dele em falar do Evangelho, em falar do porquê que ele estava ali. Ele estava ali para lembrar os bispos, né, para lembrar as pessoas daquela região a palavra do Senhor. E eu coloquei aqui, em Mileto, Paulo reuniu os anciões em Éfeso para uma despedida solene, deixando instruções firmes sobre a liderança e o cuidado com a igreja. Aquele momento, Paulo, ele poderia ser colocado como um popstar, ele poderia ter se exaltado, ele poderia ter falado assim: eu fiz muito, eu agora estou aqui nessa condição de ir para a morte, porque ele sabia o que esperava em Jerusalém, sabia. Ele ia para lá para ser entregue e a vida dali ele não voltaria mais. Então, ele poderia ter se exaltado, ele poderia ter falado que ele abriu muitas igrejas, que ele era o cara, que ele estava ali na condição de fiz a minha missão e pronto, acabou, mas não. Ele estava ali no cuidado de falar da palavra de Deus e de como eles deveriam estar guardando essa palavra. Ele estava preocupado em dar um apoio pastoral, em dar uma palavra ali que seria uma palavra de ânimo, coragem e perseverança. Então, ele estava falando para os bispos, para os líderes das igrejas: permanecem firmes, levem essa palavra até o fim. Olha a responsabilidade que vocês têm com o rebanho. Porque eu estou aqui hoje, pode ser que vocês não vão me ver mais. Eles sabiam que ele não nos veria mais. E as cartas, irmão, lá na Missão Eldorado, a gente está estudando cartas episcopais. Eu até estou com a revista ali. E passou por Pedro, João, Judas, né, que está terminando. Eu dei aula sobre o primeiro João até semana passada. E eu explicava para os meus alunos lá o seguinte, que as cartas, o que elas eram na época? Elas nada mais eram do que documentos que João, Pedro, né, Paulo escrevia. E como eles não tinham acesso à rede como nós temos hoje, na internet. E a única maneira de comunicar o ensinamento, de comunicar o que eles viveram com Jesus, era através dos escritos. E naquela época, a gente sabe que o Espírito Santo ainda impulsionou esses homens a escrever, por quê? Era o que ia ficar para nós hoje. Nós estamos atentos daquela época, atentos. A nossa mente não consegue dimensionar o quanto essas palavras chegam até nós com carinho, com a necessidade que a gente precisa hoje. A gente aprende que elas foram achadas, os pergaminhos foram juntados, e até chegar nessa Bíblia montada, esse luxo que nós temos hoje nas nossas mãos, demoraram, pessoas derramaram sangue. Então, eu falava com os alunos, foram cartas escritas e enviadas. Quando essas cartas chegavam nas igrejas ou nas comunidades, elas eram lidas por quem estava na frente do trabalho do dia. E elas eram lidas como se fosse assim, carta de Pedro, carta de Paulo, carta de João. Não era falado, não era para ser adorado o nome desses homens, mas é porque esses homens representavam a autoridade de Jesus da época. Porque foram pessoas que viveram testemunhos oculares de Jesus, com exceção de Saulo de Tarso, que teve depois um encontro com Deus, e que eu creio que nenhum de nós aqui condenaria ele de ser chamado discípulo, né? Porque o que aquele homem depois aprendeu de Jesus na conversão dele foi algo magnífico, que ele se tornou depois. Então, todos eles eram testemunhos oculares, eles viram o que Jesus fazia, eles viam como Jesus fazia. Jesus treinou esses homens durante esse período pequeno, de 3 anos ali de ministério, muito pouco tempo, mas Jesus treinou muito bem treinado, porque eles eram treinados no dia a dia. Eles foram discipulados na viagem, vendo Jesus curar, vendo Jesus falar, vendo Jesus enfrentar os saduceus, os fariseus, as autoridades da época. Eles aprenderam no dia. Passaram por dificuldade? Passaram. Tiraram o pé quando Jesus morreu? Tiraram, porque eram humanos, como qualquer um de nós. Mas voltaram de novo, ativa. Pegaram de novo ali no arado, olharam para frente e foram divulgar. Prova disso é que Paulo fez 3 viagens missionárias e evangelizou a Ásia inteira. A gente vê a Ásia hoje em dia naquela situação que está ali da tristeza, porque é como se fosse um trabalho perdido. Mas só que não, porque a semente ficou ali no meio. Ainda há cristãos naquele meio, ainda há pessoas do caminho, como nós éramos chamados no passado, naquele lugar ali, que ainda professam o nome de Jesus, que ainda lutam pelas igrejas ali naquela região. Então as cartas, irmãos, eram isso que elas faziam. Mas nesse momento aqui, Paulo estava presente com aqueles irmãos.
falando, dando as últimas instruções, a gente não tem noção, muitas das vezes, vocês aqui mais ainda pelo fato do pastor Jorge estar sempre presente. Quando ele se ausenta da igreja, ele se ausenta porque ele vai fazer viagem, as excursões, vai pregar em outros lugares, mas o pastor Jorge está sempre aqui. Vocês imaginam o que é despedida de um pastor de igreja porque ele vai ser colocado em outra denominação ou outra congregação? É muito triste. Eu já participei de um evento assim. A igreja inteira chorou, a igreja toda queria ir junto com o pastor, porque a gente era muito ligada a ele, a gente era muito, pelos ensinamentos, pela vivência, pelo tempo que nós vivemos. É muito triste. Só que eu vivi um momento onde esse pastor foi colocado em outra congregação. Mas Paulo, ele não estava sendo colocado em outra congregação, ele estava indo a caminho da prisão. Era pior, a sensação era a pior possível. Porque o que eles estariam se sentindo naquele momento? Órfãos, eles estavam ficando órfãos. Agora, o que sobraria daquilo ali tudo eram as cartas, eram os ensinamentos que iam. Então, Paulo deixou bem claro, advertindo sobre as ameaças externas, lobos cruéis que não poupam seu rebanho e perigos internos, homens que surgiam do próprio meio distorcendo a verdade. Semana passada eu falava lá, quando eu estava explicando ele sobre a carta de 1 João, sobre os gnósticos, né, que entraram na igreja de Colossos, de Éfeso, e a maneira que eles estavam dentro da igreja. Quando a gente recebe membros na igreja, as pessoas vêm visitando. De visitante da igreja, elas passam a membros. Só que há um processo. Nós hoje temos um processo que é, você aceita Jesus, você faz o curso de batismo, você passa pelas águas, depois que você passa pelas águas, você é inserido em algum ministério, mas tudo aos poucos. Nada é muito rápido, e nem pode ser muito rápido, para que não haja uma seleção errônea daquilo ali. Então, o que acontece? Na época das cartas, as pessoas entravam na igreja, não tinha esse processo todo que nós temos. Logo, elas passavam pelas águas, eram batizadas e logo estavam dentro da igreja. E ali elas começavam a aprender a palavra, algumas delas já entravam na condição de ensinar, não vou nem usar a palavra célula, porque na época não era célula que se falava, era encontro nas casas, né? Eles eram automaticamente levantados para já ir na casa de fulano, de ciclano, e eles já eram colocados, porque a seara era grande, eles precisavam de pessoas para trabalhar. Colocavam pessoas. É claro que havia um filtro, eu imagino que havia um filtro. Mas até então esse filtro ele era limitado. E esses gnósticos entraram dentro da igreja. E esses gnósticos nada mais eram do que pessoas, como a gente vê no dia de hoje aí, pessoas muito voltadas para esse ramo de contato com a terra, com a natureza. Né? A gente vê muito esse lado do misticismo. Né? Tanto que os gnósticos, eles acreditavam nessa doutrina que eles colocavam lá dentro das igrejas, do dualismo, onde o espírito era bom e a carne era má. Então, o que eles pregavam dentro da igreja? Todo pecado que eu cometo é fora do meu corpo, então está liberado. Mas o meu espírito não, ele está salvo. Agora eu posso fazer tudo que eu quero. Eu posso viver no pecado, eu posso agradar minha carne, isso aí não vai me impedir de ir para o céu, não. E eles começaram a dissimular isso dentro da igreja. Isso é basicamente como a gente vê hoje as pessoas falando assim, não tem nada a ver, uma vez salvo, salvo para todo sempre, não preciso mais vigiar com a minha salvação. E é um ponto onde a gente sempre conversa dentro da igreja. A salvação é de graça? É. Ela é nos dada pela fé? É. Jesus já pagou o preço por nós? Já pagou. Mas será que a gente viver de qualquer maneira também, lá no final, como é que vai ficar? Será que a gente também não tem que andar numa certa vigilância, numa certa cautela, vivendo aquilo que na Escritura fala que todas as coisas me convêm, né? Mas nem tudo, todas as coisas me são justas, mas nem tudo me convém fazer. Então, muitas das vezes a gente tem que praticar essa palavra. Eu posso todas as coisas, mas não convém que eu faça tudo. Né? Quando a gente está no meio de ímpio, por exemplo, o ímpio ele bebe, ele fuma, ele conversa de maneira, né, que não vem ao nosso caso. E nós não, se nós tivermos contudo conviver com ímpio, a gente precisa conviver, porque ímpio ele está na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, em todos os lugares que você vai conviver com pessoas que não têm ainda vivência no Evangelho. O Senhor Jesus não nos chamou para viver fora desse povo, muito pelo contrário, nos chamou para viver junto com esse povo e fazer a diferença. Mas não significa que o nosso palavreado tem que ser o deles. Não significa que a gente tem que rir das piadinhas, que a gente tem que aceitar tudo que fala. Né? Eu falo que conviver no meio de pessoas que não são o nosso meio, para nós é uma tortura.
mas nós temos que dar bom testemunho. Então, Paulo alertou e falou, vai entrar pessoas no meio de vocês. E prova disso é que os gnósticos entraram lá naquela época. E João começou a alertar o povo através da carta dele, ó, cuidado com esse povo está pregando o evangelho que não é o verdadeiro. Eu vivi com Jesus. E eles condenavam, os gnósticos condenavam Jesus, falavam que Jesus não poderia ser isso tudo que eles falavam, que como pode um homem ser 100% homem e ser 100% Deus, como pode ele ter vivido na terra sem pecar, se ele era carnal também, se ele tinha as mesmas necessidades, quando se pregava de Jesus, eles falavam isso. Como que pode esse homem não ter pecado? Eles não entendiam o que era falar de Jesus, porque eles falam, não, a gente vive, o nosso espírito está salvo, mas a nossa carne pode fazer tudo que deve. Então, assim, eles entravam em choque e João começou a alertar eles também, ó, são gnósticos, estão pregando coisas dentro da igreja que não é condizente com o que Jesus nos ensinou.